Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos então continuar nossa jornada de leitura bíblica anual. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro de Gênesis. Então vamos começar aqui a falar da história do patriarca Abraão. Capítulo 12. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abraão partiu, como o Senhor havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abraão tomou Saraí, sua esposa, e Ló, filho do seu irmão, e todas as posses que havia juntado, e as almas que tinham obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra, e lá nessa terra eles viveram. E para essa terra eles vieram. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam neste tempo ainda na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei essa terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte no leste de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão viajou, indo adiante para o sul. Houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito para peregrinar, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse a Saraí, sua esposa: eis que eu sei que és mulher muito formosa à vista. Por isso, acontecerá que quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele. Eles me matarão e te manterão viva. Suplico-te, diga que és a minha irmã, para que eu possa ficar bem por sua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. E aconteceu que, quando Abraão havia chegado no Egito, os egípcios viram a mulher, que era muito formosa. Também os príncipes do faraó a viram e a elogiaram diante do faraó, e a mulher foi levada à casa de faraó. E ele tratou bem a Abrão por causa dela. E ele teve ovelhas e bois e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. E o Senhor atormentou a faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, a esposa de Abrão. E faraó chamou a Abrão e disse: o que é isto que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era a tua esposa? Por que disseste, ela é minha irmã? Porquanto eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis que a tua esposa, eis aqui que está a tua esposa. Toma e vai pelo teu caminho. E Faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele. E eles o mandaram embora, e a sua esposa, e tudo quanto ele tinha adquirido. Capítulo 13. Abrão saiu do Egito para o sul, e a sua esposa, e tudo que ele tinha, e também Ló foi com ele. E Abrão era muito rico em gado, em prata, em ouro, e ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que a sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló também foi com Abrão, que também foi com Abraão, tinha rebanho e gados e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que eles não puderam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perezeus habitavam na terra nesse tempo. E Abrão disse a Ló: que não haja contenda entre nós, eu te suplico, entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois nós somos irmãos. Não
está toda a terra diante de ti? Suplico-te que te aparte de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. E Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló nas cidades das planícies, e armou a sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: eleva os teus olhos e olha para o lugar em que estás, para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, para sempre eu darei para a tua semente, e eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que, se um homem puder contar o pó da terra, então a tua semente também será contada. Levanta-te, caminha para a terra do seu comprimento, na sua largura, pois ali eu te a darei. Então Abrão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anfarrel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, e Quedalomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerras a Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admar, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é de Zoar. Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos a Quedalomer, e no 13º ano eles se rebelaram. E no 14º ano veio Quedalomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote Carnaim, os Ezuíns em Arã, e os Emins em Savé Quirabaim, e os Oreus no seu monte Seir, até El Parã, que fica junto ao deserto. Eles retornaram e vieram em Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admar, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar, e se ajuntaram a batalha contra eles no vale de Sidim, e contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os mantimentos, e foram para o seu caminho. E eles tomaram a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e eles partiram. E veio um que havia escapado e contou a Abrão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, que era amorreu, irmão de Escol, que era de Aner, e estes eram confederados de Abraão. E quando Abrão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou os seus servos treinados, nascidos em sua própria casa, 318, e perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, e os seus servos à noite os feriu e os perseguiu até Robá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló, e os seus bens, e também as mulheres e o povo.
O rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus que entregou todos os inimigos em suas mãos, e ele lhe deu os dízimos de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e toma os bens para si. E Abrão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que não tomarei nenhum fio, nenhuma correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: eu que enriqueci a Abrão, salvo tão somente que esses jovens comeram, e a parte dos homens que tomam contigo, Aner, Escol e Manre, que eles tomem a sua parte. Agora, para fechar, capítulo 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. Abraão disse: Senhor Deus, que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Eliezer de Damasco? Então disse, e Abraão disse: Eis que não me deste semente, e eis que um nascido da minha casa é o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro, mas o que sairá das suas próprias entranhas será o seu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E ele lhe disse: Assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e isso lhe atribuiu como justiça. E ele lhe disse: Eu sou o Senhor que o trouxe de Ur dos Caldeus para te dar essa terra para herdá-la. E ele disse: Senhor Deus, como eu saberei que hei de herdá-la? E ele disse: Toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e um pombinho. E tomou para ele todos estes e os dividiu ao meio, e o colocou à parte, uma na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. E quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as enxotava. E quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E ele disse a Abraão: Saibas com certeza que a tua semente será estrangeira em terra que não é sua, e os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. E também a essa nação a quem eles servirão, eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. E tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado em boa velhice. Mas na 4ª geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que, quando o sol se pôs, e ficou bem escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passava entre aqueles pedaços. E no mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abrão, dizendo: A tua semente eu te dei essa terra, do rio Jordão até o grande rio Eufrates, e os queneus, e os quenezeus, e os cadmeus, e os heteus, e os ferezeus, e os refaíns, e os amorreus, e os cananeus, e os girgazeus, e os jebuseus. Amém, meus irmãos? Aqui encerra a nossa leitura. Então, aqui falamos de vários aspectos da vida do patriarca Abraão, a sua chamada, as promessas que Deus fez para a vida dele. É sempre bom a gente meditar nas promessas que o Senhor tem nos feito, porque o Senhor é fiel em tudo aquilo que Ele verdadeiramente fala. Deus abençoe em nome de Jesus.